Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de honra cada vez que a gente se encontra reunido para louvar, exaltar e ser aquele que é digno de receber da minha e da tua parte toda adoração, toda exaltação e todo louvor, porque sobre Jesus está o domínio de todas as coisas, nada foge do seu controle. Quem acha que foge se engana ou deixa ser enganado. Jesus tem o controle de todas as coisas, e se ainda não deu certo, se ainda não aconteceu, acredite e persevere, porque no momento certo Ele virá ao nosso favor. Glória a Deus, aleluia. Desde já quero agradecer por essa oportunidade. Eu agradeço sempre, faço questão de agradecer a Trindade. Então louvo a Deus Pai, Deus Filho e a Deus Espírito Santo por essa oportunidade. Ao meu pastor Jaime, que sempre confia, sempre me dá essa honra, o meu agradecimento por sempre abençoar meu ministério. Quero te convidar esta noite a abrir sua Bíblia no livro de Josué, de capítulo 14. Josué, capítulo 14, versículo número 7 a seguir. Josué, capítulo 14, versículo 7. Eu vou ler para que a gente possa ganhar tempo. Da idade de 40 anos eu era, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal agora é a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dar-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estavam ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para expelir, como o Senhor disse? E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Glória a Deus. Me permita retroceder um pouquinho no tempo, como é de costume, eu sempre faço, para que a gente possa compreender melhor o que aconteceu. A Bíblia diz, ou melhor, o Senhor convida a Moisés para andar na sua presença. E a Bíblia diz que o relacionamento de Deus com Moisés era tão forte, era tão íntimo, que a Bíblia vai dizer que Moisés falava com Deus face a face. Eu tento imaginar, aleluia, a intimidade de Deus de Moisés para com Deus. Devia ser muito lindo. E aqui eu já abro um parêntese e começo a entender. Quando a igreja ora, quando a igreja está em um só propósito, Deus abre as comportas do céu. Deus se levanta do seu trono para abençoar a igreja, para te abençoar, porque o segredo do crente está na vida de oração. Moisés era íntimo de Deus. Pois bem, o Senhor dá a Moisés um projeto e diz: olha Moisés,
anda na minha presença e conduz o meu povo a uma terra que eu vou te mostrar, a uma terra que eu vou dar ao meu povo em herança, a uma terra que eu preparei e prometi para Abraão, pai da fé. Assim acontece. Moisés então é o libertador do povo que aqui nós conhecemos. Moisés vai deixar alguns estatutos, mas a vida tem um ciclo na qual conhecemos. A ciência diz que nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Então vai chegar um momento em que Moisés não vai estar mais entre os filhos de Israel. Moisés vai dormir, Moisés vai estar com Deus. E agora Josué vai dar continuidade. Mas antes que Moisés morresse, no capítulo, aleluia, de Números, capítulo de número 13, a Bíblia diz que Moisés dá uma missão para as 12 tribos. Moisés separa 12 espiões, cada um o maioral da sua tribo, e diz: olha, vocês vão lá, vão observar a terra que Deus prometeu para a gente em dar em herança. Vocês vão olhar, vão ver as cidades que nela existem, vão olhar se a terra realmente é uma terra que emana leite e mel, se a terra é boa, e vai me trazer notícia. Pois bem, eles passaram 40 dias, observaram a terra era boa, voltaram, trouxe naquela época um cacho de uva. A Bíblia diz que pelo menos 2 pessoas eram necessárias para segurar aquele cacho de uva, e trouxeram assim, e chegaram para Moisés e disseram: olha, Moisés, realmente a terra é boa, a terra emana leite e mel, só tem um problema: os anaquins habitam lá, vai ser impossível vencer esse povo, vai ser muito difícil. O povo se entristece, o coração do povo se derrete, começam a chorar. Diz: olha, Moisés, melhor é morrer no deserto. Mas a Bíblia vai dizer que em meio àqueles 12, 2 irão se levantar. São eles na qual nós conhecemos como Josué e Caleb. E Caleb vai dizer: ó, calma aí, não é assim que acontece. Com Deus não acontece assim. O mundo realmente acontece assim, diz que não e acabou. Mas para Deus não é assim. A última palavra vem de Deus. Se Deus disse que a terra é nossa, a terra é nossa, nós vamos conseguir. E daquela geração que se passou, a Bíblia vai dizer que apenas Josué e Caleb herdou a terra prometida. Glória a Deus. E agora Josué já está velho, já está chegando o seu fim aqui na terra. E o Senhor vai dizer: ó, ainda resta muita terra a conquistar. Porém, as que já tem, faz o seguinte: começa a distribuir entre o povo, entre as 9 tribos e meia que ainda resta. Você vai pegar e vai começar a dividir. E Josué no capítulo 13 está fazendo justamente isso. Está começando a dividir a terra. Glória a Deus. E é no capítulo 14 que Caleb vai aparecer para reivindicar aquilo que é seu por herança, porque ele perseverou em seguir ao Senhor. E ele vai dizer algo que me chama a atenção, e aqui eu começo a entrar na mensagem. Ele diz: olha, a minha força, glória a Deus, capítulo 14 de Josué, versículo 11: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal agora é a minha força, para guerrear, para sair e para entrar. Aleluia, glória a Deus. Quando eu leio isso eu me alegro, porque eu começo a entender que em meio às circunstâncias, em meio às adversidades, em meio aos nãos da vida, aleluia, glória a Deus, nos dias de hoje é possível sim servir a Deus, é possível sim manter uma vida de relacionamento com Deus. E é isso que Caleb está dizendo. Ele está dizendo: olha, naquela época eu tinha 45 anos, se passaram 40 anos nós andando pelo deserto, hoje estou com 85 anos,
E eu te digo, Josué, a minha força ainda é a mesma. Glória a Deus, aleluia. Quem dera, aleluia, a nossa força ainda seja a mesma. Nós temos que lutar, perseverar, para que a nossa força, independente das lutas, das adversidades, continue sendo a mesma. Para que a nossa vida de oração continue sendo a mesma. Para que o nosso devocional com Deus não mude, continue sendo o mesmo. E Caleb está dando uma lição de moral para a minha pessoa essa noite. Ele está dizendo: olha, a minha força ainda é a mesma. E eu faço uma reflexão aqui essa noite. Será que a nossa força, será que a nossa alegria, será que a nossa motivação em servir a Deus ainda é a mesma? Glória a Deus. Porque o escritor Neemias capítulo 8 versículo 10, a parte final do versículo, ele está dizendo: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele não está dizendo que a alegria dele é em repousar quando chegar em sua casa, na sua cama. Ele não está dizendo que a sua alegria é em ter um bom emprego, não. Ele está dizendo que a alegria do Senhor é a sua força. Assim não deve ser diferente da nossa vida. A alegria do Senhor é a nossa força, é o que nos sustenta, é o que nos mantém de pé, é o que nos mantém vivo, é o que acende a chama. Aleluia, glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus, aleluia. Ezequias, ao escrever o Salmo 46, no versículo 11, ele vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Ele está dizendo que em meio às circunstâncias, em meio às lutas, em meio aos dias maus, ele está dizendo: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha rocha, a minha fortaleza. Ele está dizendo: ó, nada pode me abater, porque Deus é a minha fortaleza, a minha rocha. Fortaleza é um lugar seguro, é um lugar alto. Ele está dizendo: nada pode me abalar, porque Deus é o meu refúgio. Quando Deus é o refúgio da igreja, principalmente quando Deus é o centro, nada pode abalar a igreja. Eu digo isso sempre aqui: quando Deus é o centro das nossas vidas, nada pode nos abalar. Glória a Deus. O escritor Romanos capítulo 8 versículo 38 e 39 vai dizer: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem, aleluia, nem os anjos, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Toda mensagem, aleluia, se Cristo não for o centro, glória a Deus, se a mensagem não for cristocêntrica, não tem sentido. Cristo tem que ser o centro da igreja, afinal, Ele é o centro daqui essa noite. Glória a Deus, aleluia. Martim Lutero vai compor um hino da harpa, se não me falha a memória, de hino 406. Ele diz: castelo forte é o nosso Deus, e Deus é o nosso castelo forte essa noite. O castelo, quando é forte, não pode ser ultrapassado. O castelo, quando é forte, é porque ele é fundado sobre a rocha, e nada pode abalar, nada pode invadir. Deus é o nosso castelo essa noite, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. Os dias estão difíceis, os dias são maus, mas a igreja está de pé, porque Deus é o centro da igreja. O homem não é o centro, não. Se ele pensa que é o centro, se engana. Deus é o centro da igreja. O Senhor disse a Pedro: ó, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Deus já decretou, já deu ordem. A minha igreja vai obter êxito.
Se a minha igreja orar, se a minha igreja tiver relacionamento, se ela estiver firmado sobre a rocha, nada vai abalar. Glória a Deus. Deus é o centro das nossas vidas, independente das circunstâncias, independente das lutas, independente, aleluia, dos dias maus, nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos conseguir chegar do outro lado. Glória a Deus. O salmista no Salmo 28, versículo 7, ele vai dizer: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu cântico o louvarei. O salmista está dizendo: Deus é o nosso refúgio, Deus é o refúgio da igreja. Em meio às lutas, às adversidades, muitas das vezes, quando chegamos em casa, a nossa casa era para ser o nosso lugar forte, o nosso porto seguro, mas às vezes não encontramos esse refúgio em nossa casa. Mas quando nós vamos a essa casa, a esse lugar chamado igreja, aqui é o nosso refúgio, aqui é o nosso socorro, aqui é onde dobramos o nosso joelho e obtemos resposta da parte de Deus. Aqui é onde a gente chora, é onde ninguém vê, mas aqui é onde nós se derramamos, é onde nós obtemos da parte de Deus socorro. Muitas das vezes chegamos na igreja triste, abatido, mas quando acaba o culto, saímos vitoriosos, porque independente daquilo que é material, no espiritual, Deus supre cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Salmista no Salmo 30, verso 5, ele vai dizer: porque a sua ira dura por um só momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem um cântico de júbilo. Ou em outras versões, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu não sei a situação que você está passando, eu não sei qual a tua motivação essa noite, mas eu quero te dizer, independente das circunstâncias, a nossa motivação tem que estar em Deus. A nossa alegria está em servir a Deus. Só em estarmos aqui essa noite, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Muitos gostariam de estar aqui, mas por algum motivo não conseguiram. Mas se estamos aqui, é porque conseguimos ter êxito de alguma forma. É porque de alguma forma Deus segurou em nossas mãos e disse: você vai chegar do outro lado, você vai conseguir. A vida nesses últimos anos está muito difícil. Parece que cada ano que passa as lutas se aumentam, e muitas das vezes parece que Deus está em silêncio, parece que Deus se cala, parece que Deus fala com todo mundo à nossa volta, e quando chega próximo de nós, se cala. O silêncio de Deus dói, às vezes machuca, mas independente das circunstâncias, entenda que Deus nunca te deixou, Deus nunca te abandonou. Os seus olhos estão voltados para você essa noite. O Deus que eu prego, glória a Deus, Ele tem boca e está falando com você essa noite, tem olhos e está aqui para te ver essa noite, e tem ouvidos e está aqui para ouvir a tua súplica essa noite. Deus quer se levantar ao seu favor, ao nosso favor, mas Deus também quer algo da nossa parte. Deus quer mais relacionamento, Deus quer mais intimidade da igreja. Glória a Deus. A igreja tem que estar em um só propósito, propósito de servir
de adorar esse Deus. Aleluia, glória a Deus. Provérbios 10, 28, ele vai dizer: a esperança dos justos é alegria. É alegria. Temos que ter alegria em servir ao nosso Deus, ser alegres por estar aqui, ser gratos por tudo aquilo que Deus já permitiu que a gente conquistasse. Aquilo que nós ainda conquistaremos é uma consequência da nossa vida espiritual, porque se o espiritual está bem, o restante é consequência. Se o espiritual está bem, a família está bem. Quando o crente está bem com Deus, quando o seu relacionamento, quando a sua vida de oração, de intimidade está bem, as coisas dão certo. Você vai bem no trabalho, você vai bem em casa com a família, com os amigos. Em qualquer lugar que você for, você vai obter êxito, porque Deus é o centro da sua vida. Glória a Deus. Já vou terminar, porque não vou me prolongar muito. Vou ler só mais um versículo e aqui eu encerro. Abacuque 3, 17 e 18. Ele vai dizer: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Independente das circunstâncias, das adversidades, se alegre no Senhor essa noite. Faça uma reflexão: quantos benefícios o Senhor tem feito ao nosso favor, e o que nós temos dado em troca. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu digo sempre: Deus não precisa de uma maioria infiel, não. Deus é amor. Deus deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por todos nós, para que nós conseguíssemos alcançar um dia tão almejada, vida eterna, estar com Deus, morar com o nosso Deus, porque a nossa morada não é aqui. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Glória a Deus. Deus não precisa de uma maioria infiel. Deus precisa sim de uma minoria, mas que seja fiel ao seu nome. Essa minoria que às vezes a sociedade não dá nada, que a sociedade não dá crédito, que o mundo tenta investir para que as coisas não dê certo, para que o cristão seja frustrado. Mas em meio a tudo isso, Deus é a nossa alegria. E é por isso que Caleb está dizendo: olha, eu era da idade de 45 anos, hoje estou com 85 anos. E ele está dizendo: Josué, a minha força, a minha alegria, a minha motivação, o meu pensamento está ligado no céu. A minha alegria é o Senhor. Ele está dizendo: me dá a minha herança, me dá aquilo que Deus me prometeu, porque é meu. Aquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Glória a Deus. Se a igreja estiver em um só propósito, se a igreja continuar, aleluia, tendo Deus como centro da sua vida, tenha certeza que no momento oportuno, Deus se levantará ao seu favor. Tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele te prometeu é seu. O mundo não pode tomar. O mundo pode investir para tentar te frustrar, mas se Deus for o centro, o mundo vai ser envergonhado, porque a nossa fortaleza é Deus. O nosso socorro vem de Deus. O nosso socorro não vem do homem, não.
Quando colocamos às vezes a nossa confiança no homem, quebramos a cara, sofremos, pagamos o preço. Mas quando colocamos a nossa confiança em Deus, pode demorar, mas no momento certo a vitória vem, a vitória chega. A vitória é uma consequência da vida espiritual, porque se nós estamos bem com Deus, se a nossa vida, o nosso relacionamento vai bem, tudo vai bem, é uma consequência. Se a igreja, aleluia, 2 Crônicas capítulo 7, se não me falha a memória, versículo 1 e 2, se eu estiver errado me corrija. A Bíblia diz que quando Salomão termina de edificar o templo, a glória do Senhor, a manifestação do poder de Deus, inunda aquela casa, enche aquela casa com sua glória, e as pessoas não conseguiam ficar em pé, porque a glória de Deus desceu na casa. Por quê? Porque estavam em um só propósito, no propósito de terminar a edificação do templo. Em Atos, os nossos irmãos estavam lá, aguardando o dia de Pentecostes, num só propósito. O Espírito Santo de Deus veio e encheu a casa, a glória de Deus se manifestou em nosso meio. Não é diferente em nossa vida. Quando colocamos a nossa, glória a Deus, o nosso relacionamento com Deus em prática, a nossa vida de oração, o nosso relacionamento, Deus começa a soprar, aleluia, o seu Espírito sobre nós. As coisas vão começar a fluir, as coisas vão começar a dar certo, porque tudo é uma consequência. Já vou terminar por causa do horário. Que nessa noite possamos fazer uma reflexão e ver quantos benefícios até aqui o Senhor tem feito por cada um de nós, e entender que essa noite o Senhor está dizendo para nós, e principalmente para mim, e Deus está dizendo: olha, a minha alegria é a sua força. Independente da situação, talvez o quadro hoje não esteja favorável, mas persevere em oração, continue dobrando os seus joelhos, e no momento certo, no momento oportuno, Deus se levantará. O salmista Davi vai dizer: ó, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando o crente ora, Deus envia a resposta. Aqui às vezes é a nossa casa, é o nosso lugar seguro, é a nossa fortaleza, porque Deus está em nosso meio. Deus é o centro de nossas vidas, independente da situação, independente do quadro, glória a Deus, aleluia. Independente do que o mundo diz, no final de tudo nós vamos conseguir ter êxito, nós vamos conseguir ter sucesso, porque Deus é o centro da igreja, e quando Deus é o centro da igreja, nada pode nos abalar. Glória a Deus. Assim eu quero agradecer a oportunidade. Que Deus continue abençoando a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus.